Boa tarde, galerinha do 7º ano. Tudo bem com vocês? Vocês perceberam que terça e quarta eu enviei 2 correções pelo link, certo? E quem tiver alguma dúvida sobre aqueles 2 exercícios de uma lista, que me procurem, tá? Me mandem uma mensagem. Eu vou iniciar agora a correção do exercício 3, continuando a correção de ontem, da lista do dia 4. O exercício 3 fala: todas as palavras devem ser acentuadas na alternativa. Quando você tem o A, quem que é a sílaba mais forte? É o di, é pu, di. Aqui é pu, di, co. Certo? Então, o que que eu tenho? Uma paroxítona terminada em O. Eu acentuo paroxítona terminada em O? Não. Então, por isso é pudico. Então, é uma paroxítona terminada em O. E paroxítona terminada em O não é acentuado. Depois nós temos P, G, da. Quem que é mais forte? É o G. É uma paroxítona terminada em A. Eu acentuo paroxítona terminada em A? Não. Depois nós temos o bri. A mais forte é o bri. O bri. É uma paroxítona terminada em A. Então, nenhuma deve ser acentuada, porque, paroxítona terminada em O, paroxítona terminada em A e paroxítona terminada em A. Não é A, então. As pessoas têm o péssimo hábito de dizer gratuito, e na verdade o correto é gratuito. Então, é uma paroxítona terminada em O. Eu também não acentuo paroxítona terminada em O. Depois nós temos a, vá. É o vá a mais forte. É vá a mais forte. Avaro, varo, vá. Então, é uma paroxítona terminada em O. É avarento, aquele popularmente um Shiba, que economiza tudo. Então, a mais forte é o vá, paroxítona terminada em A. Depois nós temos policromo. É o cro a mais forte. Policromo. A mais forte é o cro. Então, também é uma paroxítona terminada em O. E nós não acentuamos paroxítonas terminadas em O. Eu espero que todas essas regras estejam bem memorizadas aí na cabecinha de vocês. Por quê? Já falamos bastante. Então, eu tenho oxítona terminada em A, as, e, es, o, os, e, ens, e ditongos abertos, e, el e o, e devem ser acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E eu acentuo as oxítonas, as paroxítonas terminadas em R, em on ou ons, em X, em I ou is, em N, em L, em an ou ão e em PS, e as paroxítonas terminadas em ditongos, certo? Depois você tem ma, go, o. Novamente, ma, go, o. O que você tem? Paroxítona terminada em O. Depois você tem perdoe. A mais forte é o do. Paroxítona terminada em E. A. Paroxítona terminada em A. Também nenhuma delas foi acentuada. Depois nós temos contri, bu e a. O que aconteceu com o e com o i? Eles ficaram separados, então eu tenho um hiato. Este hiato está sozinho na sílaba.
não está seguido de NH e não veio antecedido de ditongo. Então, pela regra, o que deve acontecer? Receber acento. Depois nós temos tri, bu e mos. Novamente, o U ficou numa sílaba, o I ficou na outra. Então, nós temos o quê? Um hiato. Ele está sozinho na sílaba, não veio precedido de ditongo e depois dele não veio um NH. Então, ele deve ser acentuado. Mesma coisa com o K, is, T. Ah, mas o A ficou numa sílaba, o I ficou em outra. Então, é um hiato. Ah, mas junto dele tem o S. Lembra que junto com o meu hiato pode ter quem? O S? Então, encontramos contribuía, atribuímos e caíste. Certo? Essas são as alternativas, são a correta. Ok? Depois, no exercício 4, fala o seguinte. Ó, o 3 ficou aqui passadinho para o 4, eu vou passar ele para cá. Assinale o item em que as palavras estão acentuadas pela mesma regra, seguindo a mesma regra. Então, nós temos miúdo. Por que miúdo é acentuado? Mi, do. Por que miúdo é acentuado? Porque é o hiato. Acabei de explicar a regra do hiato na de cima, então está correto. Mas aí eu tenho pêndulo. Por que pêndulo é acentuado? Porque é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, eu tenho um hiato e tenho uma proparoxítona. Não é a mesma regra. Depois nós temos história. Por que história é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Aí nós temos distanciar. Por que distância é acentuada? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Mesma regra. Paroxítona terminada em ditongo e paroxítona terminada em ditongo. Por que então nós encontramos a alternativa B? Por que não é música? Porque música é uma proparoxítona e porém é uma oxítona, não é a mesma regra. Por que não é respeitável? Porque respeitável é uma paroxítona terminada em L. E pálpebra é uma proparoxítona. Então, nós temos paroxítona e proparoxítona. Não é a mesma regra. Olha lá, por que não é Lucília? Porque Lucília é uma paroxítona terminada em ditongo, mais 3 é um monossílabo tônico terminado em es. Então, nós temos paroxítona e monossílabo. A única que nós temos a mesma regra, paroxítona e paroxítona, é o item B, certo? Depois nós vamos para 5. A 5 diz o seguinte: por serem proparoxítonos, deveriam estar acentuados os vocábulos da opção. Se são proparoxítonos, eu sei o quê? Que todos devem ser acentuados. Quando você tem a palavra quem que é mais forte? O fre. É uma paroxítona terminada em A. Isso é um combate, né? Vocês devem ter pesquisado. Então, eu não acentuo paroxítona terminada em A. Quando você tem ibero, paroxítona terminada em O, não deve ser acentuado. Você tem decano. Paroxítona terminada, a sílaba mais forte é o can. Paroxítona terminada em O, e eu não acentuo paroxítona terminada em O, então não é essa. Depois nós temos
é aquele que anuncia azar, né? É aziago. A mais forte é a A. Aziago. A mais forte é a A. Então, é uma paroxítona terminada em O. Eu acentuo? Não. Depois nós temos P, G, pegada. Quem que é mais forte? O G, pegada. Paroxítona terminada em A. Também não acentuo. Aqui nós temos a, vá, a, vá. Não é a, não é, o mais forte não é o a, é o vá, é a, vá, avaro, avaro. Então, quem que é mais forte? É o vá, é aquele que nós já vimos na alternativa, ele já apareceu em algum momento aqui. Então, é uma paroxítona terminada em O. Eu acentuo paroxítona terminada em O? Não. Depois nós temos leu, leucócito. Última, penúltima, antepenúltima. Se a antepenúltima é uma proparoxítona. E todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Ao, có. Aí você tem có, lá, tra. Proparoxítona. Todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Aí nós temos interim. Interim, de interino, de provisório. Interim. A sílaba mais forte é o in. Proparoxítona. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Depois nós temos, aqui embaixo, nós temos, segue aí que aqui não, inaudito, que jamais se ouviu falar. A sílaba mais forte é o di. Então, é uma paroxítona terminada em O. E eu não acentuo paroxítona terminada em O. Depois nós temos batavo. A mais forte é o tá. Paroxítona terminada em O. Não acentuamos. Erudito. A mais forte é o di. Paroxítona terminada em O. Então, todas aqui são paroxítonas que não recebem acentos. Novamente, o rubrica, paroxítona terminada em A. Maquinaria. Quem que é mais forte? O ri, paroxítona terminada em A. E novamente o pudico. Quem que é mais forte? O di, paroxítona terminada em U. Pessoal, façam todas as anotações, certo? Até o exercício 5 e nós nos encontramos amanhã. Beijos!